Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a geografia urbana e estamos agora na nossa segunda aula, vejam só. E como foi então explicado, na aula passada, ela é fundamental para compreendermos o espaço em que estamos inseridos e a maneira como ele se transforma, ok? E refletindo sobre os principais conceitos trabalhados por essa área do conhecimento, aqui é possível então direcionar um olhar mais crítico aos fenômenos que são característicos nas cidades e ainda entender mais a fundo a relação que nós temos com o urbano enquanto agentes produtores e modificadores do espaço. Então, mediante a estudo da geografia urbana, nos inteiramos aqui acerca da dinâmica das cidades no Brasil e no mundo, além de, claro, de refletirmos sobre questões fundamentais como a urbanização e a segregação socioespacial nas cidades e a mobilidade urbana, por exemplo. Então aqui entra a questão da importância da geografia urbana, também se estende aí para a parte prática, tendo em vista que os temas e conceitos abordados são muito utilizados no planejamento e na gestão urbana, ok? Bom, geografia humana, pessoal, a construção das cidades e a reprodução do espaço urbano são resultantes da ação que os seres humanos exercem sobre o meio. Então, a geografia urbana, ela se torna parte de um ramo maior da ciência geográfica que chamamos aí de geografia humana, que se dedica, na verdade, ao estudo das dinâmicas humanas no espaço geográfico. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre a história. A história pensando aí na cidade, enquanto espaço físico, intensidade de fluxos e adensamento de população e edificações, as primeiras organizações do tipo surgiram há milhares de anos, ainda lá na antiguidade, tendo aparecido mediante a transição das antigas aldeias para estruturas um pouco mais complexas no sentido de ordenamento do espaço. Então, dessa forma, os estudos geográficos que levam em consideração as interações da sociedade com o meio, isto é, da geografia humana, elas se confundem muitas vezes com os estudos sobre as cidades e também com o espaço urbano, ok? O geógrafo francês Paul Delablanche, ao trabalhar conceitos de uma regionalização, gênero e meio de vida, se consolidou aí como um dos principais pensadores da geografia. É frequentemente citado entre os primeiros a articularem aí as suas ideias a respeito de um espaço urbano junto das cidades. Junto deles surgiram aí nomes, pioneiros, como o seu contemporâneo alemão Hatzel, que também se propôs aí a apresentar uma descrição sobre as cidades. Na geografia brasileira, os estudos dos geógrafos estrangeiros, em especial os franceses, eles tiveram grande importância para o estabelecimento das bases dos estudos urbanos. E apesar disso, um pensamento mais crítico sobre o espaço urbano é a vida no interior das cidades em detrimento das descrições dos sítios urbanos, que começou a ser desenvolvido a partir da metade do século XX, coincidindo aí com o surgimento de uma fase de renovação da geografia e principalmente com a aceleração do crescimento das cidades brasileiras. Em uma próxima etapa, nós temos aqui a geografia urbana brasileira, que adquiriu uma faceta mais tradicional e também voltada para a análise da estrutura das cidades propriamente dita e da organização do espaço urbano, o que ocorreu por volta da década de 70, retomando ali a análise crítica do urbano e da forma desigual como acontece a produção e a reprodução do espaço urbano em um período um pouco mais recente, que é a marca do advento da geografia crítica, certo? Pessoal,
Por hoje é só, espero que você tenha gostado dessa aula, né? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e acompanhar a Educaline nas nossas redes sociais. Até mais, pessoal!